Atos 20, eu lerei aqui o verso 28. Atos capítulo 20, verso 28. Todos acharam? Tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para alimentardes, preste atenção, a igreja de Deus. A igreja de Deus. Que ele, quem é ele? Deus. Comprou com seu próprio sangue. Vamos chegar ao trono de Deus? Pedir para o irmão Rafael, por favor, ore por nós, irmão lá de São Bernardo. Amém. 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 Amém, Senhor. Amém. Bom, então eu gostaria de estudar junto com os irmãos, nesses próximos minutos, eclesiologia, esse palavrão, que nada mais é, nada menos do que a doutrina da igreja. E quando eu falo a doutrina da igreja, eu não me refiro a esta igreja, mas qual? A igreja de Deus. Porque a igreja é de Deus. E aí a gente não vai ter slide hoje, você vai precisar prestar atenção na minha feiura, mas o melhor lugar para você direcionar a sua atenção não é o homem, não é a aparência dele, você não deveria prestar atenção na gramática, se está certo, se está errado. O mais importante é que você preste atenção na palavra de Deus e se aquilo que eu vou falar é segundo ou não a sã doutrina, como Paulo vai dizer a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Isso é o mais importante. A sua atenção agora deve estar aqui. E os outros fatores não são importantes. Eu sei como a gente dispersa muito fácil, né? Às vezes passa um pernilongo voando e sua atenção já foi embora. Então, peça ao Senhor que Ele te ajude a focar nesse estudo. E para aqueles irmãos que são mais maduros na fé, eu creio que talvez não vai ter muita novidade para você, mas mesmo assim a repetição é necessária e importante, tomara que te ajuda, e para outros pode ser de grande valia, então tomara que te ajude, te abençoe, ajude na sua caminhada com o Senhor Jesus. A igreja de Deus é um assunto um tanto polêmico, e por que é polêmico? Porque há séculos os homens têm guerreado, e eles reivindicam a posse da igreja de Deus, forçando assim uma união que nunca existiu. A igreja de Deus e as instituições religiosas humanas. Vou te dar exemplos. Igreja Católica Apostólica Romana reivindica ser a única e verdadeira igreja de Jesus Cristo. Mas sabe o que ela é? Ela é a igreja dos católicos romanos. Eu não falo isso de modo ofensivo, nada, eu estou simplesmente constatando um fato. É isso. Ela é uma instituição humana. Igreja ortodoxa reivindica ser a igreja de Jesus Cristo. Reivindica ser a única igreja que tem preservado os costumes apostólicos, mas sabe o que ela é? É a igreja dos gregos, ou, se você preferir, é a igreja dos católicos ortodoxos. É isso que ela é, uma instituição humana, uma instituição religiosa humana. A igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, os mormons, reivindicam ser a única e verdadeira igreja de Jesus Cristo. Sabe o que ela é? A igreja dos mormons. É uma instituição religiosa humana. Olha, existem batistas que afirmam que a igreja batista é a única e verdadeira igreja de Cristo. E sabe o que elas são? São instituições religiosas. É fato. Esses são apenas fatos. Não falo para ofender ninguém, mas simplesmente para comprovarmos fatos.
todos aqueles que se apropriam do termo a igreja de Deus e aplicam para a sua instituição religiosa, a sua denominação, está fazendo uma apropriação indevida. Porque é a igreja de Deus. Quem comprou a igreja foi Deus, por seu sangue. Quem instituiu, quem formou, é tudo obra de Deus, não tem obra de homem aí. Não tem dedo do homem, é Deus. É Deus. Eu estou falando da igreja de Deus. Ah, mas então você está dizendo que há uma igreja verdadeira e que ela é de Jesus Cristo. Sim, tem. Tem uma igreja verdadeira. E ela é de fato de Jesus Cristo. Mas então onde está essa instituição? O problema está aí. A igreja de Jesus Cristo não é uma instituição. Você entendeu errado. Se você tem essa compreensão, sua compreensão está errada. Sabe por quê? Porque ela é um organismo. Há uma diferença entre instituição e organismo. São duas coisas diferentes. Onde está a diferença? Na natureza da existência. O que é uma instituição? Uma máquina social construída. Tem mão do homem ali. Enquanto um organismo é o quê? Um corpo vivo gerado. Sabe o que é a igreja de Deus? Um corpo vivo gerado. Não é uma mera instituição com o dedo do homem. Essa não é a igreja de Deus. A igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo, ela não tem uma sede. Ou uma localização geográfica aqui nessa terra. Você não vai encontrar ela nem em Roma, nem na Grécia, nem na América do Norte, nem na Ásia. Não vai encontrar uma sede física dela aqui nessa terra. E por isso eu falei que a igreja dos católicos é deles mesmo, é dos católicos. E dos ortodoxos, é deles mesmos, dos ortodoxos. E por aí vai, sem nenhuma ofensa. Agora, não basta eu dizer essas coisas para você. Você precisa constatar que é a verdade mesmo, não porque eu falei, porque quem sou eu, mas você deve abraçá-las por verdade, porque elas constam na palavra da verdade. Então, nós precisamos de uma comprovação de que isso que eu estou falando é a verdade e não simplesmente um ensino religioso que as denominações vão ensinando. Então, sabe o que é a igreja de Deus? Ela é um corpo. A igreja de Deus é um corpo. Por isso a gente falou de um organismo vivo. Porque por detrás desse organismo vivo há um corpo. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. É um texto, eu creio que um tanto conhecido, mas muito importante no que diz respeito ao assunto. 1 Coríntios 12, 12. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo. Fato científico, que a palavra de Deus tem nos afirmado, você tem um corpo só. Esse seu único corpo é feito de vários membros, mas esses vários membros continuam sendo ainda um único corpo. E aí, olha o que a Bíblia vai nos dizer. Assim também é Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o apóstolo Paulo, através da inspiração de Deus, do Espírito Santo, ele está dizendo, olha, você tem um corpo. E olha, assim também é Cristo. Ele está querendo te ensinar através de uma analogia. Qual é a analogia? A do corpo. A do corpo humano. E aí ele está dizendo, olha, assim também é Cristo. Então, Cristo, a igreja de Deus, ela é um corpo. Oh, mas será que eu não estou exagerando no entendimento? Vamos ver se é isso mesmo. 13. Porque por um Espírito, esse por um Espírito, esse Espírito aqui é quem, na verdade, ele realiza a obra. Qual obra?
Preste atenção. Todos nós fomos batizados em um corpo. Essa é a obra. O Espírito aqui, com E maiúsculo, é o Espírito Santo, e ele é quem vai operar essa obra nesse nós. Todos nós. São aqueles que, né, são os objetos aí dessa obra. São os sujeitos, né, dessa obra. Quem são nós? 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. É fácil, porque Paulo escreve aos coríntios. Então nós aqui só pode ser quem? Os coríntios. Mas não os coríntios em geral, mas um grupo específico deles. E é o que a gente vai ver agora no verso 2. Mas eu vou começar no 1. Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto. Aí você fala, peraí, você acabou de falar que a igreja de Deus ela não tem uma localização geográfica, mas então por que aqui está dizendo que a igreja de Deus está em Corinto? Uma boa observação, tomara que você tenha feito ela e não tenha perdido essa observação, tomara que você tenha prestado atenção. Por que ele se dirige assim a essa igreja? Quando Paulo escreve à igreja de Deus que está em Corinto, ele não está se referindo a uma sede administrativa. Ele não se refere a um templo de tijolos, até porque, informação importante, e você pode checar depois, os primeiros templos físicos não aparecem até a segunda metade do século II. Antes não tem. Aqui Paulo está escrevendo o primeiro século. Não existia templos físicos aqui. Mas então onde eles se reuniam? Nas casas. Nós vamos ter o exemplo, Paulo vai citar em Romanos 16, como na casa de Priscila e Áquila havia ali uma congregação, uma igreja local. A gente vai estudar mais para frente esse outro termo, a igreja local. Mas agora é importante você se concentrar no que é a igreja de Deus. Paulo não se referia a uma sede administrativa, ele não se referia a um templo feito de tijolos, também não se referia a uma instituição jurídica, uma organização humana, com presidente, com vice-presidente, com tesoureiro, igual nós nos organizamos na igreja local, tem tudo isso. Presidente, vice, secretário e vice-secretário, tesoureiro, vice-tesoureiro, essa é a organização de uma igreja local. Mas ele não está se referindo a isso. Ele está se referindo à expressão local do organismo vivo. E olha, um exemplo. Na biologia, se você colher uma única gota de sangue do braço de uma pessoa, aquela gota contém o DNA de todo o corpo. Então o organismo não está dividido. Ele se manifesta plenamente naquele fragmento. Então, o que Paulo está reconhecendo aqui naquela reunião de pessoas salvas em Cristo? E por que eu estou falando que elas são salvas em Cristo? Preste atenção na continuação do texto, porque eu parei para a gente entender o que ele está dizendo com essa igreja de Deus que está em Corinto. Continuando o versículo, para os que são santificados em Jesus Cristo. Quem são nós? Aqueles que são santificados em Jesus Cristo. Sabe quem faz parte da igreja de Deus? Todos aqueles que foram santificados em Cristo. Como estes foram santificados em Cristo? Pela redenção que há em Jesus, através do seu sangue. Quando você, pela fé, crê no Senhor Jesus, você é remido pelo sangue de Cristo. Comprado, santificado. Isso é o que faz você parte da igreja de Deus. A maior preocupação sua não deve ser pertencer a uma igreja. Eu entendo, é claro que você deveria querer pertencer a uma boa igreja local, que ela está conforme a palavra de Deus, mas o mais importante, porque olha, você poderia se unir a uma boa igreja local e ainda assim não fazer parte da igreja de Deus.
Mas como é que isso é possível? Olha, é possível porque a única maneira de fazer parte da igreja de Deus é por meio da fé em Jesus. É a única maneira. Mas você poderia chegar aqui e se unir a nós, a essa congregação, e fazer parte dela, e ser um membro dela, fazer parte ali, seu nome poderia constar no hall de membros dessa igreja local, e ainda assim, não fazer parte da igreja de Deus. Como? Porque a única maneira de você fazer parte da igreja de Deus é através de Jesus. E o mais importante é que você faça parte antes da igreja de Deus. Olha só que, como ele não está falando apenas a um grupo de pessoas em uma determinada localização geográfica. Porque olha como ele continua dizendo. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nós, está vendo? Ele está falando, olha, vocês que estão aí em Corinto, vocês que são santificados em Jesus, com todos os santos em todo lugar que invocam esse mesmo nome. A invocação aqui é no sentido da mesma que Paulo escreve em Romanos 10, verso 13, quando ele dirá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Mas uma invocação segundo o quê? Versos 9 e 10. Com a boca confessando, com o coração crendo para a justiça, tendo um entendimento pleno daquilo que Jesus fez, da sua morte, ressurreição e seu sangue. Isso é o que vai colocar você dentro da igreja de Deus. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, verso 13. Porque por um Espírito, é o Espírito Santo, todos nós fomos batizados. Batizados. Significa o quê? Olha, não tem água no texto. Não tem água no contexto. O batismo aqui não envolve água. Eu entendo o porquê da cisma de querer colocar água em batismo, porque batismo literalmente significa imersão ou submersão, ou ainda imersão, submersão, tem um outro lá que também colocar dentro, que seria submersão, né? Aspersão não. Aspersão não. É o oposto da imersão. Então, batismo, vamos tomar esse significado mais fácil, né, de imersão, ou colocar dentro. Olha o que o texto está revelando para você. Porque por um Espírito, o Espírito Santo, todos nós, quem são os nós? Os salvos em Jesus. Fomos batizados em um corpo, colocados em um corpo, entendeu? Inseridos em um corpo, entendeu? Participantes de um corpo, entendeu? Quer sejamos judeus ou gentios. E por que ele está tratando essa questão judeu-gentio? Porque havia antes, no Velho Testamento, uma parede de separação entre os dois povos, que foi derrubada por Deus. Olha Efésios, capítulo 2, verso 14. Guarde aqui, olha Efésios 2, 14. Vamos ler o 13 também? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegaste perto, pelo sangue de Cristo, porque Ele é nossa paz, o qual de ambos, quem são ambos? Judeus e gentios. Fez um quê? Corpo. Fez e derrubou a parede do meio da separação entre nós, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, e consiste em ordenanças, para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz e reconciliar ambos com Deus em um corpo. Reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. Então, olha só como a palavra de Deus ela está se interpretando e está revelando e deixando claro para nós o verso 13 de 1 Coríntios 12, quando nós podemos ler e entender, olha, porque por um Espírito, o Espírito Santo, todos nós, os que creram em Jesus, como o seu único e suficiente Salvador, fomos batizados em um corpo. Olha, isso é instantâneo. No momento
que você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, nesse exato momento, segundo Efésios 1:13, você foi colocado dentro desse corpo. É isso. É isso. Salvação não é um processo. A santificação, sim, ela é um processo. A santificação, ela demanda uma dedicação, uma vida, né, consagrada ao Senhor. Ela vai demandar uma luta contra o eu, contra a carne, mas a salvação, ela é instantânea, é no momento em que a pessoa chega à fé salvífica em Jesus. Esse é o momento da salvação, e nesse momento ela vai fazer parte, ela vai ser colocada dentro desse corpo. Nesse momento. E aí ele vai terminar dizendo assim, quer escravos ou livres, e a todos foi dado beber um só Espírito. Ele está dizendo, olha, não há diferença entre judeus e gentios, escravos ou livres, ambos podem ter acesso a esse mesmo corpo e ser membro desse mesmo corpo. Está dizendo, olha, a salvação aqui é uma só para judeus, para gentios, para escravos, para livres, é uma só, é somente em Jesus. E aí, ele vai começar a dar os exemplos práticos. Pois o corpo não é um membro, mas muitos. Você é um membro, mas não o corpo. O corpo é a reunião dele. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo, e aí ele vai, né, argumentando. Mas aí chega no verso 27, olha só. Você quer algo mais claro do que isso? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros, em particular. Quem é vós? Aqueles que pela fé receberam Jesus como seu único, suficiente Salvador. Estes são membros desse corpo de Jesus, do qual ele é o cabeça. É isso. Ainda dentro da analogia do corpo, olha Efésios capítulo 4, versos 12 a 16. Efésios 4, 12 a 16. Efésios 4, 12. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Corpo de Cristo, está vendo que não é uma invenção? É algo que a palavra de Deus trata. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia de homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, preste atenção, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O corpo de Cristo, verso 12. Aí depois nós encontramos novamente o corpo no verso 16. E por aí vai. Então é algo que a palavra de Deus está deixando para nós estabelecido. Agora, essa é a analogia do corpo. O que é a igreja de Deus? Ela é um corpo. É óbvio que é espiritual o corpo. E os membros desse corpo são todas as pessoas salvas, independente da igreja local da qual ela pertence. Independente. Esteja ela onde ela estiver, dentro ou fora de uma igreja local. Se ela, pela fé, chegar ao conhecimento de que Jesus é o único e suficiente Salvador, ela faz parte da igreja de Deus, a igreja corpo. Ela faz parte. A membresia da igreja corpo independe de uma membresia denominacional. Não depende, não tem nenhum vínculo. Não é no momento que o seu nome ele é colocado no hall de membros de uma certa denominação, nesse momento ele foi colocado lá no céu. Não, não tem nenhum vínculo. O seu nome foi escrito no livro da vida no momento que você recebeu Cristo. Nesse momento você está seguro em Cristo. Pode descansar no Senhor. Poderia acontecer alguma coisa e você poderia ser excluído.
do rol de membros de uma igreja local, mas pela graça de Deus não há como você ser excluído ou expulso do corpo de Cristo. Não há como. Aí nós vamos ver uma outra analogia. A analogia do matrimônio. Efésios capítulo 5, versos 29 e 30. Porque nenhum homem detestou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Preste atenção, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Isso dentro de um contexto onde ele vai falar, na minha Bíblia eu tenho aqui o subtítulo, acima do verso 22, esposas e maridos. É provável que você tenha na sua. Se não tem, tudo bem, porque o contexto que vai ser abordado nessa sequência de versículos é esse mesmo, esposas e maridos. Ele vai, da mesma maneira que Paulo ele usou em 1 Coríntios 12, a analogia do corpo, aqui ele vai usar o casamento como a figura da união entre Jesus Cristo e a sua igreja. Só que o caso aqui é interessante, por quê? Qual a vez você lembra, né, essa frase aqui, olha, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Carne e ossos, carne e ossos. Você lembra o primeiro casal? E depois que Deus ele traz Eva a Adão, ele fala, olha, essa é carne, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Como é que a mulher ela surgiu? Ela foi criada a partir do homem. Como a igreja surgiu? A partir de Cristo. Só que é a partir da morte de Jesus Cristo. É a partir da sua morte. Verso 25, maridos, amem suas esposas assim como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. A igreja, ela surge, a igreja é instituída pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O que possibilita a igreja foi a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e seu sangue, porque é por esse sangue que você foi comprado. Você lembra o primeiro texto lido hoje à noite, Atos capítulo 20, verso 28? A igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Onde ele comprou? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário nós encontramos a instituição da igreja. A igreja é corpo. Mas em Atos capítulo 2, no Pentecostes, onde nós vamos encontrar a formação do corpo. E por que ali é a formação? Porque é a partir daquele momento que o Espírito Santo vai tornar estes indivíduos que pela fé recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, membros desse corpo, parte desse corpo. A partir de Atos 2. Agora, nós entendemos a igreja como noiva de Cristo. Nosso noivo, nosso Senhor, ele está à destra do Pai. Ele ascendeu ao céu já. E ele virá para tomar para si sua noiva. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Ele vai preparar sua noiva para as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19. Mas então, como é que, enquanto nós somos noiva, como é que nós podemos entender essa questão aí da nossa união com o Senhor em um corpo? Porque o casamento e a consumação dele, né, é que faz essa união de dois em um corpo só. Mas agora, por isso, olha no verso 32, este é um grande mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, ele chama de um mistério. É interessante que no Velho Testamento, o casamento ele se dava em duas etapas. Ou podemos falar duas fases. A primeira fase seria o erusim, que é quando o noivo ele realiza um ato legal de compromisso. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 1, verso 18, é um caso muito conhecido,
de José, quando a Bíblia ela vai usar a palavra desposar, o verbo desposar. Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo no se deu do seguinte modo, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem. Desposado se refere à primeira fase, é o compromisso. Seria aquilo que hoje nós vamos chamar de noivado. Mas aí já havia o quê? Uma responsabilidade legal. Tanto é que olha só o que acontece. O antes de se ajuntarem é a segunda fase do casamento. É onde vai ocorrer a consumação. Onde nós vamos ter dois corpos em apenas um. Vai ser a segunda fase. E aí ele vai continuar dizendo assim: e ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, está vendo? José, seu marido, está dizendo que ele era marido dela antes da segunda fase, que é o quê? Deles se juntarem, que é o que nós entendemos como o quê? O ato conjugal. Ele é marido dela. A palavra de Deus chama ele de marido dela. Legalmente falando, marido dela já. E olha só, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Porque segundo a lei, uma vez que você conhece a lei, nesse caso, fazer dela um exemplo público seria levá-la para o apedrejamento. Por ocasião de fornicação. Agora, ele tem um compromisso ali de casamento com uma mulher. Ela parece grávida, todo mundo já entendeu a história, o que ele pensou. Aí o Senhor dá uma revelação para ele, e mediante essa revelação, ele vai acontecer, olha o verso 20. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Aí a segunda fase, onde o marido ele vai, toma a esposa para estar junto dela, e aconteceria lá, aqui nessa ocasião é onde aconteceria as bodas, a festa e a consumação do casamento, e é isso, as duas fases. Outros textos que reforçam o termo igreja-corpo, dessa união essa união da igreja com Jesus Cristo. Tem vários textos, né? Nós temos Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Efésios 1, 22 e 23. E colocou todas as coisas sobre os seus pés e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo. O que é o corpo dele? A igreja. A igreja. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu vou te passar outros textos para você, se você quiser anotar. Se você está anotando, quer ter outros textos, estão aí. Colossenses 1,18, Colossenses 2,19, Romanos 12, 4 a 5. Repetindo, Colossenses 1,18, Colossenses 2,19, Romanos 12, 4 a 5. Agora um outro texto importante, Efésios 4, verso 4. Efésios 4, verso 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só corpo. Como assim um só corpo? Cada indivíduo tem um corpo. Cada ser humano tem um corpo. Os animais têm um corpo. Como assim um só corpo? Olha só, a construção do texto e o que o Espírito Santo está revelando para nós. Um só corpo, um só Espírito. Qual é o Espírito? Espírito Santo. O homem tem o seu Espírito, o animal tem seu Espírito, os espíritos imundos têm seu Espírito. O Espírito aqui é o Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Ele é único, tem um só, não tem outro. O corpo aqui é um corpo único, não existe outro tal como esse. Qual é o corpo? De Cristo. O corpo de Cristo, quando nós falamos a igreja de Deus, ou a igreja de Jesus Cristo, ela é singular. E só pode ser singular. Mas,
quando nós falamos as igrejas de Deus, aí nós não estamos referindo a uma igreja corpo. Por quê? Porque ela é singular, porque ela é única. Então ela só pode ser o quê? Igrejas locais. A igreja corpo, ela não tem uma localização geográfica ou sede. Por quê? Ela é o corpo de Jesus Cristo. Mas uma igreja local, ela tem uma sede. Nós, nessa noite, estamos aqui reunidos como igreja local. Não que o prédio seja a igreja. A igreja é as pessoas reunidas. As pessoas são a igreja. Eclesia, né? Que é a chamada para fora. Ou também uma congregação, que nós vamos encontrar um tipo dessa congregação lá no Velho Testamento, com os hebreus no deserto. E Atos vai usar esse exemplo. Atos 7,38 vai dizer, na King James, vai falar da igreja no deserto. Igreja no deserto? Tem. Olha lá, Atos 7,38. E aí você vai entender que ali nós tínhamos o quê? Uma figura da igreja. Figura da igreja. Agora sim, a igreja é algo que fazia parte de um plano futuro de Deus, tanto que Jesus Cristo, na sua frase famosa, distorcida pela igreja católica, mal interpretada, de Mateus 16, verso 18, tu és Pedro, e sob esta pedra, ele mesmo, edificarei, no futuro, edificarei a minha igreja. Quando ela foi instituída na cruz do Calvário, quando ela foi formada em Atos capítulo 2, na descida especial do Espírito Santo, e olha, Pedro não tem parte alguma nessa igreja de Deus que é espiritual, não tem nenhuma parte, olha, se você para e pensa, nenhum homem tem parte alguma nessa igreja de Deus, porque olha, você tem Deus, Pai, como, né, o idealizador de tudo, aí você tem Jesus Cristo como o Filho, e sendo Ele aquele que vai morrer para instituir a igreja, e você tem Deus Espírito Santo, que é aquele que vai tomar o indivíduo que recebe Jesus pela fé e vai colocá-lo em corpo. Qual é a parte do homem? Nenhuma. Você simplesmente creu, e por crer você foi colocado e se tornou um membro, mas olha, você não tem parte nessa operação, essa operação é de Deus. Agora, no que diz respeito à igreja local, aí nós temos uma organização, ela tem uma sede, ela tem uma localização geográfica. E então, você vê diferenças em igreja corpo, igreja local. Tem uma diferença que é primordial. Na igreja de Deus, que é a igreja corpo, o que a gente poderia chamar de uma igreja invisível, porque você tem pessoas que já receberam Cristo e que já partiram para estar com o Senhor, e elas não podem ser mais vistas aqui sobre essa terra. Como poderíamos chamá-la, senão de uma igreja invisível, que já está com o Senhor na glória? Mas aí nós temos a igreja visível, que é feita de quê? De pessoas que professam a fé em Jesus e que se ajuntam no lugar para adorar o Senhor. Isso é a igreja local. Mas olha, na igreja local tem pecado. Na igreja corpo não tem pecado. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. 1 Coríntios 5, 7. Olha o verso 1, eu falei 7, mas vamos no 1 primeiro. É relatado frequentemente que há fornicação entre vós, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios é mencionado que alguém possua a mulher de seu pai. Paulo escrevendo aos coríntios, a igreja local de Coríntio. E aí você lembra lá no capítulo 1, verso 2, que Paulo chamou eles de santificados em Cristo. E você pode voltar até o capítulo, adiantar até o capítulo 6, e no verso 11, você vai ler assim: e é o que alguns têm sido, mas fostes santificados, justificados, e aí por aí vai. Ou seja, com isso tudo eu quero dizer para você que Paulo está reconhecendo estes como irmãos, tá? Paulo está dizendo, olha, eles são salvos. Não é pela prática deles que Paulo está dizendo assim, esse aqui, por essa prática, esse aí nunca foi salvo. Ele não fez isso. E olha a prática dele. Ele está dizendo que
é mencionado que nem ainda entre os gentios é mencionado. Então, quer dizer, o absurdo que eles estavam praticando dentro dessa igreja local, pessoas salvas, era uma coisa tão horrenda, tão absurda, que nem entre os gentios era nomeado, não se ouvia nem entre os gentios, os pagãos. A coisa era feia. Onde estava tendo isso? Dentro de uma igreja local. Local. Mas e a igreja corpo? Verso 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, olha só, sem fermento. Sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Dentro da igreja corpo, e também uma outra analogia da igreja corpo, poderemos entendê-la também como uma massa sem fermento. Fermento na Bíblia: pecado, falsa doutrina e hipocrisia. As três coisas que são representadas pelo fermento na Bíblia. Em Cristo não tem pecado. Em Cristo não tem falsa doutrina. Em Cristo não tem hipocrisia. Mas na igreja local pode ter pecado, pode ter falsa heresia, falsa doutrina, pode ter hipocrisia. Pode ter. Pode ter. E estamos vendo aqui um exemplo prático disso. Você tem aqui uma conduta vergonhosa. Uma conduta vergonhosa. Então, a gente poderia estudar muito mais a respeito do assunto, mas olha, você tem vários exemplos de igrejas locais, vários. Mas a igreja, ela começa aonde? Né? A igreja local, ela começa aonde? Onde se dá o seu nascimento? Porque a igreja corpo, já entendemos que, olha, o seu nascimento é Atos capítulo 2. Mas e o nascimento da igreja local? Onde é? Atos 2. É a igreja primitiva, que estava onde? Em Jerusalém. Olha, Atos capítulo 2, verso 42. Atos 2, 42. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, nós encontramos um grupo aqui que está fazendo o quê? Eles estão perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É o conceito de quê? Igreja, local. Onde ela está? Em Jerusalém. É a igreja o quê? Primitiva. É a igreja de quem? Dos apóstolos. E aí, ela vai ter a sua importância, por quê? Porque a igreja de Cristo, ela está fundamentada sobre o fundamento, que é o próprio Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, onde vai ser dito para nós que ninguém pode colocar outro fundamento, além do que já está posto. Quem que é? Jesus. E depois nós vamos ter outros fundamentos, que foram colocados sobre este que é Jesus. Efésios capítulo 2, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus. Olha, você faz parte, uma vez que você recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador, você faz parte da família de Deus. Você é um cidadão celestial. E sois edificados sobre a fundação, olha, sois edificados sobre a fundação de quem? Dos apóstolos. Por quê? Fundação dos apóstolos. Porque Cristo é a nossa pedra fundamental. É dele que depende a igreja toda. Ele é a cabeça da igreja. Sem cabeça não tem vida. Ele é a seiva lá da oliveira e fora dele não tem vida. Então, a gente vai ver, Cristo, ele é o fundamento principal. Depois tem essa doutrina dos apóstolos, ou né, a fundação dos apóstolos, que vai ser o quê? Vai ser essa doutrina dos apóstolos, que foi dada por quem? Por Jesus Cristo. A doutrina da igreja
foi revelada a quem? Ao apóstolo Paulo. E ela está estabelecida para nós nas cartas paulinas, de Romanos a Filemon. Você vai encontrar o quê? A doutrina da igreja. Esse é o quê? É a fundação dos apóstolos. Apóstolos e profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, está vendo? Jesus é a principal pedra da esquina. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus, através do Espírito. Então, nós temos tudo começando ali em Jerusalém. Agora, você já se perguntou por que igreja católica, apostólica, romana? Por que romana? Católica é universal. A igreja de Deus, ela é universal. Ela é feita de todo indivíduo, de todo povo, raça, língua e nação que recebe Cristo como Senhor e Salvador. Ele é universal. Ela é apostólica? Ela é apostólica. Nós acabamos de confirmar nesse verso aqui 20, sois edificados sobre a fundação dos apóstolos. Mas sabe o que ela não é? Ela não é romana. E se você para pensar, você já entende a contradição. Olha, se é católica e católica é universal, como pode ser universal e romana? É a mesma coisa eu falar assim para você, olha, essa igreja aqui é a Igreja Batista Internacional do Brasil. É internacional ou é do Brasil? É uma contradição. É uma contradição. Então, a igreja de Deus não está ligada a Roma, nem a Egito, nem a Antioquia, nem nenhuma localização geográfica. O que está ligado a localizações geográficas são igrejas locais. E aí o que a gente pode reconhecer como uma igreja local é aquilo que nós encontramos em Atos 2. São pessoas que estão reunidas ali, perseverando na doutrina dos apóstolos, e essa doutrina você encontra aqui. Aí a igreja católica, o que ela faz? Para justificar doutrinas marianas sobre a Assunção de Maria e a virgindade perpétua e várias outras doutrinas, que você nunca achou aqui. Onde eles vão achar? Ou onde eles vão procurar? Na chamada tradição. Aí eles vão buscar nos pais da igreja. Sabe quem são os pais da igreja, os verdadeiros? Porque olha, esses pais da igreja vão falar assim, não, ele viveu no século 2, no século 3, no século 4, pertinho lá de Cristo, dos apóstolos. Olha, eu tenho os apóstolos aqui, que andaram com Jesus. E você não aceita a tradição deles? Onde eles falaram a respeito das doutrinas marianas? Eles nunca falaram a respeito. Não, mas tem o desenvolvimento da doutrina e eu vou achar uma sementinha. Não tem. Não tem. Então, eu não falo isso para... é porque, com certeza, você já tem ouvido há muito tempo, olha, só tem uma igreja. Qual é a igreja de Jesus Cristo? É a igreja católica. Não é a igreja católica. Não é. E olha, a gente deve... E seria um erro da nossa parte entender que, olha, então quer dizer, eu estou falando que não tem católicos salvos. Eu não falei isso. Pode ter católicos salvos, porque a salvação não está ligada com membresia de igreja local. A salvação depende da fé em Jesus. É isso que depende. Então, o mais importante não é a gente se preocupar em tirar a pessoa dessa ou daquela denominação. O mais importante é levarmos a pessoa até Jesus Cristo, porque é Jesus que salva. E uma vez que Jesus salva aquela pessoa, depois, com o crescimento espiritual, ela vai se decidir. Ela toma a decisão. Ela mesma. Ela vai falar, sabe? O Espírito Santo falou no meu coração e pela palavra de Deus eu entendi que não é dessa forma que eu aprendi. Não é dessa forma que eu aprendi. E infelizmente, às vezes, olha, você tem pessoas sinceras, enganadas, e é muito triste. E por isso a gente deveria fazer o quê? Proclamar a verdade em Jesus, para que o Espírito Santo faça, porque quem convence é Ele. Quem convence é Ele. Então, se você quer estudar mais e aprofundar no assunto, um lugar excelente para você aprofundar, Apocalipse capítulos 2 e 3. Por quê? Porque lá você vai encontrar 7 cartas escritas por Jesus Cristo a 7 igrejas locais, na Ásia Menor, Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Dentre elas tem igrejas boas? Tem ruins? Tem. Mas Jesus Cristo, ele reconhece todas. Dentre elas tem algumas divergências ali, é tratado algumas doutrinas, tem uma doutrina dos nicolaítas, que Jesus odeia, e ele disse, olha, para Esmirna, vocês fizeram bem em não aceitar, mas ele vai dizer para Pérgamo, olha, vocês estão errados, porque vocês estão aceitando. Tinha diferenças. Tinha diferenças. Mas Jesus Cristo reconheceu todas elas. Todas elas. Então, um grande erro é a pessoa ela se tornar um fanático, levantar uma bandeira e falar assim, olha, salvação é só aqui nessa igreja local. Isso não. Salvação é em Jesus Cristo. E aí, como igreja local, o que a gente deve fazer é andar reto com a palavra de Deus. O mais importante, como eu já falei, é a pessoa se unir e fazer parte, ser um membro da igreja de Deus, corpo. E a segunda preocupação dela é fazer parte de uma boa igreja local que segue a palavra de Deus. E é isso. Esse é o mais importante. Vamos encerrar aqui. Senhor, obrigado